que teu nome seja exaltado, glorificado, meu Deus, que almas venham a teus pés nesta noite, através desta palavra, Senhor, que tu irás usar o teu filho. Por tudo que ficamos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Nosso amado diácono Carlos Senhor. Glória a Jesus. Mais uma vez, cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Graças a Deus, até aqui nos ajudou o Senhor. Essa não é nem de longe a hora mais importante do culto. Todo o culto que você presta a Deus é importante, porque é prestado com seriedade para com o Senhor nosso Deus. Sem delongas, convido a amada igreja a abrir a Bíblia em Romanos, Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo de número 5. Quem quiser já segurar Efésios capítulo 2, faz bem. Romanos capítulo 5, depois de Efésios capítulo 2. Romanos 5, a partir do versículo 15. Eu vou ler um versículo, a igreja lê outro. O 15 diz assim: todos acharam? Digam amém. Amém. Quem está procurando, diga me espere. Pronto, as crianças querem ler também. Você aproveita para dar glória a Jesus. É de graça e é como eu digo, aqui não é Record, não é Rede Globo, não é SBT, não tem intervalo para dar glória a Jesus não, viu? Glória a Deus. Cadê os crentes que dão glória a Deus estão aqui? Quando o desânimo quiser me tocar, diga como os crentes lá no livro de Êxodo: a alegria do Senhor, Neemias, a nossa força é. Capítulo 5, versículo 15 de Romanos: mas não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois assim como um só ofensa assim também por um só veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Versículo 20, todos juntos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça de Deus. Só a última parte, vamos lá. Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça de Deus. Só as crianças, vamos ver se está bonito. Mas onde, vamos lá, só as crianças. Mas onde só os senhores. Ah, os adolescentes vão ganhar. Só os adolescentes. 3 e já. Curto pelas senhoras, só as senhoras.
Toda a igreja. O pecado anulou, anulou a graça de Deus. Até o pecado entendeu hoje que a graça de Deus é maior do que ele. Efésios capítulo de número 2, versículo de número 8. Glória a Jesus. Eu ainda estou alegre com Jesus, viu? Estou esperando ele voltar a 19 anos, se preciso for, vou esperar 30, 40, 50, porque ele vem. Efésios 2, versículos 7 e 8 e 9. O 7 diz assim: para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. O 8 da igreja. Porque pela graça do qual, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. 9 todos juntos. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Glória a Jesus. Podemos aceitar alegres com essa notificação espiritual. Glória a Jesus. Eu me sinto feliz em saber que a graça de Deus, senhoras abençoadas, é maior do que todo o pecado. Aqui no relance rápido eu só vi o nosso amigo, até então, o nosso amigo ali, esposo da irmã Maísa, como o pastor disse, está sempre conosco, até onde eu vi. Mas Deus tem uma palavra para você. Você acredita nisso? Querida e amada igreja, quando é até um pouco redundante, eu não vou tocar muito no assunto de Adão, mas para nós que somos crentes, nós acreditamos que o homem não veio do macaco. Isso é conversa de cientista, né? E tem muitos cientistas, doutores, como o doutor Adalto Lourenço, homem que fala vários idiomas, cientistas crentes, e ele é uma arma de Deus contra a ciência, mesmo sendo cientista, porque ele diz no meio dos acadêmicos, em palestras para a Unicamp, para a USP e para outros, que o universo não é fruto do acaso. E nós, como crentes, acreditamos que Deus criou todas as coisas, o sol, a lua, a estrela, que você, como crente, você serve aquele que deu origem a todas as coisas. Como é que a tristeza pode me pegar? Se o maior do universo, se o arquiteto do universo, se aquele que desenhou o rosto de cada um de nós, por isso que não existe gente feia. Ele fez um com o nariz maior, outro com o nariz menor, um com a barriguinha saliente, outro com a barriga menor. Ele fez um magrinho, outro gordinho, mas o importante é entender que quem fez foi ele. E se você tem consciência de que Deus é o Criador de todas as coisas, Ele colocou um homem chamado Adão, junto com uma mulher, a sua esposa, depois de um tempo criada, do seu lado, como foi dito ontem ali no casamento do Bruno, criado do seu lado e não do seu pé. E um certo dia Adão envolvido junto com Eva, pelaquele que a Bíblia diz ser o causador de toda a maldade na humanidade, aquele que veio para matar, roubar, destruir, e ele é tão real. Alguém me disse, meu primeiro professor de música chamado Walter disse assim: demônios não existem, é o lado ruim da humanidade, eu só acredito em Cristo. Eu disse: então rasgue a Bíblia, porque a Bíblia diz que Jesus veio desfazer as obras do diabo. Como é que ele vinha desfazer as obras de alguém que não existia? E ele envolveu Adão, e Deus criou. Deixa eu largar, eu gosto sempre de deixar esse adágio aqui no ar. Deus criou Adão e Ivo. Foi isso mesmo? Aí você vê que Deus não quer que homem case com homem, porque Deus criou Adão e Eva. Se Deus quisesse que homem casasse com homem, ele criava Adão e Ivo, e Eva e sei lá mais quem.
mas Deus é perfeito em todas as suas ordens. Ao criar este homem, Deus deu apenas uma ordem, Valdir, e essa ordem tinha que ser obedecida. O reino de Deus é princípio de ordem. Por isso que há pastores, há presbíteros, evangelistas, por isso que há uma ordem dentro da igreja, porque o reino de Deus é feito de ordens. Só que Adão pecou, Adão desobedeceu, Adão falhou, mas no ato do pecado de Adão, Deus, o maior missionário que já existiu, o maior pregador que já existiu, o próprio Deus disse assim: pecou Adão, mas da semente da mulher nascerá um que trará solução para os teus pecados. E lá na frente Deus dá uma lei a Moisés, para ser obedecida. E de Gênesis a Apocalipse, os homens se mostraram incapazes de cumprir a lei que Deus deu. Deus deu uma lei e já lá, o homem que achou graça aos olhos do Senhor e foi livre junto com sua família, entrando na arca, era perfeito ele, Leal? Não. Na primeira oportunidade que teve, Noé se embebedou para mostrar que não existe homem perfeito nesta terra. Deus escolhe um homem e faz deste homem, obrigado, meu senhor, e faz deste homem um homem chamado o patriarca da fé, o primeiro da fé. E este homem, Carlos, chamado Abraão, um dia quando se vê na frente de Abimeleque, com medo, Deus tinha dito a Abraão antes: anda na minha presença e ser perfeito. Um dia Abraão está face a face com o rei do Egito, Abimeleque, e mente. Diz que Sara é sua irmã. E lá à frente Abimeleque diz: por que me fizeste este mal, dizendo essa mentira? Então Abraão, o pai na fé, mentiu, errou. Mais à frente, depois de Abraão, vai ter outros homens. A gente vai ter Moisés, o homem que conversava com Deus face a face. Qual foi o pecado de Moisés, irmão Carlos? Está escrito que quando ele se irou contra o povo de Israel, ele bateu na rocha, ele feriu a rocha 2 vezes. E Paulo vai nos revelar lá na frente que aquela rocha era Cristo e só devia ser ferido uma vez. Lá na frente Deus levanta um homem chamado Denis, o homem segundo o coração do Senhor. Esse devia ser perfeito. Só que este homem um dia, já no auge do seu reinado, Daiane, este homem chamado homem segundo o coração do Senhor, peca, comete adultério. E isso é o mais lindo da Bíblia. Se a Bíblia fosse um livro de homem, ela iria esconder os pecados do povo de Israel. Mas o rei Davi pecou, adulterou. Mas lá no capítulo 51, ele clama pela graça. Ele diz assim: Senhor, não afaste de mim o teu Espírito Santo e não retira de mim a alegria da salvação. O profeta é considerado o maior profeta em Israel, aquele para quem há uma estátua de lembrança em Israel, a saber, Elias. Trabalhando na presença do Senhor, Elias um dia mata 450 profetas de Baal, 400 profetisas de Azera, porque estavam adorando a outro Deus. No dia seguinte, Jezabel diz assim: amanhã faça-se os meus deuses a mim semelhante. Se a cabeça de Elias não estiver numa bandeja, não estiver degolada, Elias corre. O homem forte Elias,
o perfeito profeta Elias foge e diz assim: ah, meu Senhor, tira a minha vida e leva a minha alma. Ficou com medo de uma mulher e pediu a morte. Só que Deus providenciou solução para Elias, mandando um anjo lhe dar alimento. E o que é que vamos ter? Irmão Carlos, onde é que você quer chegar com tudo isso? Isaías, o profeta messiânico, o maior profeta a falar de Jesus no Antigo Testamento, um homem que disse coisas sobre Jesus 700 anos de acontecer. Um dia Isaías se encontra de frente com Deus e reconhece que homem nenhum é nada. Isaías disse: ai de mim que estou perecendo no meio de homens de lábios impuros. O que o Senhor quer dizer com isso, irmão Carlos? De Gênesis a Malaquias, com a lei nas mãos, todos os homens falharam. O pecado teve o seu auge. E aí no capítulo 3 de Romanos, Paulo diz assim: todos pecaram, não tem bom na presença de Deus, e destituídos fomos da glória de Deus. Tem gente que pensa que o pecado não é nada. Pense aí, você chega assim com medo de dor, você chega, não consegue dormir com insônia, vai até a UPA do Roberto Santos e o médico diz: você não tem nada. Você ia dizer no mínimo: esse médico é doido, vou procurar outro médico, porque o que ele está chamando de nada está me causando dor. E o pecado do ser humano estava degradando cada vez mais a sua situação. Hoje a gente, quem assiste programas como o Bocão, ficam se perguntando: aonde está Deus? Cadê a justiça de Deus? Crianças são jogadas de apartamentos abaixo, pessoas são retalhadas, recortadas, esmiuçadas, e Deus não está vendo isso. O que é isso? É a maldade do ser humano. Um dia no capítulo 6 de Gênesis disse o Senhor: não contenderá, não habitará mais o meu espírito com os seres humanos, porque mal é o pensamento dos seres humanos todos os dias. Um homem chamado Lameque, já lá em Gênesis, diz assim: matei um porque pisou no meu pé. Hoje não está diferente. Se pisar no pé, peça desculpa. Aí Lameque acrescenta: e outro porque não fui com a cara. E estamos no meio da humanidade, estamos no meio dessa humanidade caída, mas graças a Deus. Qual é o tema que a gente leu hoje? Aonde, vamos lá, aonde abundou o pecado. Toda a igreja, aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Olha para quem está do seu lado e diga assim: ainda há solução para a humanidade. Queridos e amados, eu sei que o cansaço às vezes nos impede de adorarmos melhor. Acordar 4 horas da manhã, como eu faço amanhã, às vezes deixa o corpo lento, o corpo cansado. Mesmo assim a gente vem dando glória a Jesus, porque o reino de Deus é tomado à força. O livro O Cristianismo Segundo a Bíblia, o autor faz uma concepção, eu não quero tomar como meu, não, é daquilo que é dos outros. O autor do livro O Cristianismo Segundo a Bíblia, da CPAD, diz assim: suponhamos que cada um de nós cometa uma média de 3 pecados por dia, daria 21 pecados por semana, 90 por mês, 1.095 pecados por ano, e se chegarmos aos 70, 76.650 pecados. Então não existe pecadinho nem pecadão, existe pecado. E a Bíblia nos diz que aquele pecado de Adão, Humberto, precisava de sangue.
O interessante é que quando Adão morre, Michel, conversávamos sobre isso um dia desse, sobre a roupa que o homem fez. Quando Adão morre, ou peca, desculpe, Adão faz uma roupa de folha. Mas Deus, quando vê que o homem está envergonhado com o pecado, mata um animal e dá uma roupa mais sofisticada. Por quê? Porque sem derramamento de sangue não há remissão, não há resgate. O preço da sua salvação foi o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Aí o escritor de Salmos 42 diz assim: caríssima é a alma do ser humano, quem poderá pagar? Jesus pagou pela tua salvação, adolescente. Jesus pagou pela nossa salvação. Somos salvos mediante ao sangue de Jesus. Para quem pratica obra de feitiçaria, para quem vai para as madrugadas, 12 horas da noite, Pedro diz assim: não é pelo sangue de bode, não é pelo sangue de cordeiro, não é pelo sangue de boi, mas é o sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado, todo o pecado, todo o pecado. Isaías capítulo 1, versículo 18: ainda que os teus pecados sejam negros, sejam trevas, eu os tornarei mais branco do que a lã. O diabo está te acusando, está te colocando de cabeça baixa, está te deixando triste nos cultos, sem vontade de congregar, por causa de um pecado. Isaías ainda diz assim: eis que lançarei os teus pecados no mar do esquecimento. Oh meu Deus! Se Deus, que é Deus, lança os nossos pecados no mar do esquecimento, quem é o diabo para te acusar? E se nós pecarmos, fique triste não. Você tem uma causa há 15 anos na justiça, 10 anos, 50 anos. Sabe por que tem esse tempo todo? Porque o advogado é peba. Agora, se nós pecarmos perante Deus, temos um advogado, que é o advogado dos advogados, e ele nos defende. Eu me sinto dentro da causa de Cristo, e é a causa de Cristo que nos faz estar de pé. Não é porque somos bons, não é porque somos melhores, não é porque somos a prioridade, não é porque somos bonitinhos, lindos e maravilhosos, não, é porque Deus é bom. Só existe um que é bom. Tem muita gente se enganando, irmã Cristiane. Aí Jesus, o maior pregador que eu conheci até hoje, disse assim, ó: ai de vós, escribas e fariseus, que dais o dízimo do coentro, somos dizimistas, o dízimo da hortelã, e vos esqueceis do principal da lei, que é o juízo, a justiça e a misericórdia. Não adianta ser dizimista e não amar o seu irmão. Não adianta estar na igreja de domingo a domingo para bater ponto e não amar o seu irmão. Não adianta fazer uma parte da lei para cumprir a liturgia e não amar ao seu irmão. Precisamos exercitar mais a fé que uma vez nos foi dada. Eu sei que é difícil, até saiu de olhos aí. Eu sei que essa hora é mais difícil. Eu fiz um resumo, eu gosto de riscar esses livros todos, e eu coloquei aqui: todo ser humano sem Cristo vive debaixo da natureza condenada do pecado. Por isso, só o sacrifício perfeito dele nos justifica de todo o pecado. Toda a humanidade está em pecado sem Cristo. O maior pregador do século moderno, do século passado, Charles Spurgeon. Para quem acha que não é preciso fazer sermão, Charles Spurgeon escrevia suas mensagens, depois o povo pedia para recopiar na imprensa,
depois viravam pequenos livros, e ele escreveu cerca de 3.500 mensagens. Charles Spurgeon diz assim: aquele que duvidar da depravação humana deve estudar melhor a si mesmo. Aquele que acha que já atingiu o estado de perfeição está enganando a si mesmo, porque não conhece a si mesmo. Querida e amada igreja, pela graça sois, e isso não vem para que ninguém é dom de Deus. É dom de Deus. Sabe o que isso quer dizer? Que a graça é um presente de Deus. No capítulo que nós lemos, Paulo nos dá uma aula. Essa epístola de Romanos foi a epístola que fez Martinho Lutero virar o mundo de cabeça para baixo. A igreja dos primos dizia que para ser salvo, me permita, desculpe porque eu saí um pouquinho da liturgia, tinha que subir, para ser salvo, segundo a igreja dos primos na época de Martinho Lutero, tinha que subir uma escada de joelho e dizendo: Senhor, perdoa os meus pecados, e engordar a alma de muita gente. Aí Martinho Lutero diz: estes homens procuram a alma do povo no bolso. Era preciso fazer tantas campanhas já naquela época para garantir um pedacinho do céu. Aí Martinho Lutero, um dia, obreiros, se depara com uma carta aos Romanos, e de repente Martinho Lutero bate lá naquele versículo: pela graça sois salvos, pela fé é dom de Deus. Não existe nenhum sacrifício que eu faça que me conceda a salvação. Não é por botar o nome no envelope e levar para a fogueira santa. Ei, olha para mim. Não somos salvos porque somos da Assembleia de Deus, da Batista, da Universal, da Presbiteriana. Este ano estamos, pela misericórdia de Deus, apaixonados por essa Bíblia, entrando na 11ª vez de olho nessa Bíblia, e eu nunca vi. A ideia do Novo Testamento é essa: o Antigo Testamento, a lei, os homens falharam pela lei, por isso que Deus mandou o único perfeito para nos salvar. Deixa eu te contar um negócio aqui. Não somos salvos. Se o africano dança lá na África, ele é salvo. Se o costume do país dele é usar um roupão e dançar na hora que está cultuando, como você vê no DVD, ele é salvo. Se a irmã tem um cabelo duro, e é normal, isso foi Deus que lhe fez assim, se aceite do jeito que você é. Se a irmã tem um cabelo curto, é salva com um cabelo curto. Se a irmã tem um cabelo maior, é salva com um cabelo maior. Eu sei, é difícil, né? Entender isso. Deus está só. Eu acho interessante, Valdir. Um dia eu disse para o irmão Valdir que Deus é tão bom que, se fosse por nós, só crentes da Assembleia eram batizados com o Espírito Santo. Mas Deus batiza Batista, Deus batiza, Deus de amor, porque existe a multiforme graça de Deus. Deus salva aqui, Deus salva ali, Deus salva acolá, porque Deus é Deus. O vosso mestre está conversando aquele e cantarai. O vosso mestre está conversando com prostituta e com ladrões. Jesus responde: eu não vim para aqueles que estão são. Deixa a liturgia do lado e entende que eu vim salvar todas as almas. Todas as almas. Todas as almas precisam de salvação. Olha a sabedoria de Deus em Paulo. Nenhuma alma é justificada perante Deus pelas obras. Acredite nisso. Então, irmão Carlos, explique esse mistério maior. Não precisamos fazer boa obra? Não, quem me disse isso? Paulo diz: somos salvos pela fé. Tiago diz: sem obra, a fé é morta. Nós somos salvos
pela fé. Praticamos as obras, e isso precisa ficar claro, não para sermos salvos, porque somente Jesus nos salvou. Praticamos as obras porque somos salvos, não para ser salvos. E outro detalhe, para com Deus, fé, para com os homens, obra. Os homens precisam ver as minhas boas ações. Os homens precisam ver que eu dei fruto digno de arrependimento. Mas perante Deus, olha o que Isaías diz aqui. Olha o que Isaías diz aqui sobre isso, sobre esta obra, sobre esta fé. Isaías fala, olha o que ele diz aqui, ó. Isaías 64:6. Mas todos nós somos como imundo, e todas as nossas justiças como o trapo da imundícia, e todos nós caímos como folha, e as nossas culpas como um vento nos arrebatam. Mas para isso Deus enviou Jesus Cristo. Mesmo que as nossas obras não nos salvem, Jesus Cristo está de braços abertos. É difícil? Deixa eu te chamar a atenção, mais um detalhe aqui. Às vezes, Joel, criamos tantas barreiras para a salvação, e Jesus disse isso. Jesus disse: vós com os vossos conceitos e preceitos, com os vossos mandamentos, invalidai os mandamentos de Deus, e nem vocês entram no céu, nem deixa ninguém entrar no céu. Aí agora veja a dificuldade que nós colocamos. Veja a dificuldade. Diabo, Filipe, é arrebatado, está em um lugar, é arrebatado e para do lado do homem andando pelo caminho da ela. Aí o homem está lendo Isaías, ele foi moído pelas nossas transgressões, por causa das nossas pisaduras, ele foi sarado, e tal, e tal, e tal. Aí Filipe chega perto do homem da carruagem e diz assim: tu entende o que está lendo? Aí o homem disse: não. Aí Filipe pergunta, o homem pergunta: ou ele está falando dele mesmo, profeta, ou de outro que havia de vir? Aí Filipe abre a Bíblia e está falando de Jesus, aquele que veio, que morreu. Só ele é a solução da humanidade, aquele que Pedro disse que debaixo dos céus da terra não há outro nome pelo qual devemos ser salvos. Aquele que disse em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todos aqueles que nele creem não pereçam, mas tenham a vida eterna. E Filipe continua, no capítulo 5 de Romanos, versículo 8, está escrito que nisso está o amor de Deus, que Ele nos ama, ainda quando nós éramos pecadores, Ele já nos amou e mandou o seu Filho Jesus. Aí o homem diz assim, ó: e como é que vocês fazem para melhorar a salvação? Filipe diz: rapaz, tem que batizar também, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí o homem pergunta a Filipe: e quando Filipe, acho que olha assim, e quanto tempo eu tenho que passar, peraí, para ser batizado? Calma, eu tenho que tocar nisso, desculpe. Aí Filipe, o homem diz assim para Filipe: tem um rio ali, eu me salvei agora, mas se eu for batizado agora, eu vou para o céu? Então pode ser agora? Filipe se viu, foi colocado entre a prensa, foi batizado naquele momento, aquele homem. Não me pergunte a história dele, mas deixa eu te contar uma coisa. Eu aceitei Jesus na Igreja Internacional da Graça, e lá o costume era diferente. Então, eu aceitei no dia 27 de outubro, melhor, 23 de outubro de 1997, acho, e fui batizado nas águas, era o costume da igreja lá, em 27 de outubro de 1997. Quantos dias aí? Quantos dias? Olha, fui batizado no dia, aceitei no dia 23 e fui batizado no dia 27. Quantos dias? Aí quando eu passei para a Assembleia em 99, eu disse para o pastor Romeu ali na sede Santinho Leme: já fui batizado, viu, pastor? E eu não acredito em fé e batismo. Para mim, batismo é uma vez só. Estou crente até hoje. Vi um monte de gente, pastor presbítero Joel, como o senhor falou hoje, vi um monte de gente passar correndo na minha frente, cheio de pressa, cheio de língua estranha, e voltou para trás. Mas graças a Deus eu estou dando glória a Jesus ainda, viu? Eu só estou dando glória a Jesus. Em outubro desse ano, estou em 19 anos e vou continuar dizendo que Jesus é bom. Tristeza não afasta a crente do caminho. Pecado, se pecou, Deus perdoa, porque Ele é Deus. Deixa eu te dizer uma coisa: Jesus está parado na cruz do Calvário, quase para morrer. E o homem diz assim: oh, tu não é Deus? Desce daí. Mas o dono da graça, cheio de compaixão, está ali só medindo. Aí o outro do lado, olha, não fez curso de teologia,
nem teve tempo, é preciso passar pelo discipulado, porque tem obreiros mal formados aí, e a Bíblia diz que não é para colocar o neófito em cargos ministeriais, está escrito. Agora, aquele homem não teve tempo de passar pelo discipulado, não teve tempo de se batizar, não teve tempo de congregar na Assembleia de Deus. Aí ele diz assim: mestre, quando entrares no teu reino, lá foi e quantos obstáculos temos colocado? Quando compreenderes, misericórdia quero, paremos de julgar e acreditemos mais do amor e da esperança de Cristo. Quanta gente se afasta porque às vezes a gente quer julgar, quer prever, e às vezes deveríamos exercitar mais esse amor. Quando tu entrares no teu reino, vai demorar quanto canto lava, xandaraba cai. Vai demorar quanto tempo? Jesus disse assim, ó, que dia? Hoje mesmo estareis comigo no paraíso. Para de colocar para de colocar dificuldade para a salvação dele. Ele morreu de braços abertos, continua de braços abertos, dizendo: eu vim salvar e buscar todos. A salvação é para todos. A salvação é para aquele que vive armado na sua rua, lançado à cultura baixanda, lançado às drogas, para o teu parente, que às vezes você não tem paciência para evangelizar. Dois homens estão na prisão lá de Roma, e meia-noite eles começam a cantar na prisão de Roma. Prepara aí, em Getsemane, começam lá na prisão de Roma a cantar, e a prisão treme, Deus solta ele, e o carcereiro diz assim: ai que eu vou morrer, Roma vai me matar. Aí o homem diz assim, ó: o que eu preciso para ser salvo? Preciso congregar na Deus de amor, é preciso ter uma congregação. Eu preciso ser da Assembleia, eu preciso usar uma gravata igual a do irmão. Gravata não prega e não salva, paletó não prega e nem salva, meu cabelo não prega e nem salva. Quando eu subir, minha gravata fica, a roupa fica, mas o corpo sobe. Aí os discípulos olham para ele e dizem assim, ó: creia no Senhor Jesus, acredite, receba essa graça salvadora e será salvo tu e a tua casa. Aí, Tito Tito 2,11: a graça de Deus se tem manifestado salvadora. Cristo é a personificação da graça de Deus. Só Ele salva. Eu quero conhecer se tem alguém, eu acho que tem pouco. Eu quero saber se tem alguém ainda não crente, mas se você é crente, acredite. Não é pelos seus méritos. Continue praticando boas obras, mas a tua salvação vem do sacrifício do teu Senhor. Ele é Deus. Só Ele pode cumprir. Só Ele pode fazer. Por isso Deus o mandou. Agora Paulo diz que estamos reconciliados com Deus. Colossenses 2,14: a nossa dívida Ele travou na cruz, e agora estamos limpos, dizendo: Senhor, queremos viver a vida que o Senhor nos dá. Alguém para Jesus nessa noite? Aí, irmão Carlos, amanhã a Bíblia diz assim: hoje é dia aceitável, hoje é noite, é dia de salvação. Olha aí, foi um Getsemane que Deus demonstrou esse grande amor. Pela graça sois salvos, e isso não vem de nós, é dom de Deus. Onde o pecado abundou, superabundou a graça de Deus. Aleluia! A graça de Deus está fluindo nesse santuário. Por a batalha, a graça, salvos pela graça, ao
pela graça. Pela graça. Pela graça. Aleluia. A Bíblia também diz: não fomos nós que escolhemos a Ele, mas foi Ele que nos escolheu com nossas imperfeições. Ele te escolheu do jeito que você é, e Ele te transforma, porque os que estão em Cristo Jesus, nova criatura são. As coisas velhas que passaram, e eis que tudo se fez novo. Decida-se para Cristo hoje de aceitá-lo. Morreu o microfone ao nosso pastor, e Deus continue abençoando a sua amada igreja.